Foi muito de Deus o pastor ter feito esse comentário nessa manhã, porque essa palavra foi gerada no meu coração. Na verdade, eu recebi essa palavra e vou compartilhar essa palavra com vocês através da vida de um homem de Deus. E eu vou compartilhar o que ele compartilhou e Deus falou no meu coração através da vida dele, porque é uma palavra muito propícia para o meu momento de vida. E eu creio que todos nós, uma hora ou outra, na nossa caminhada com o Senhor, vamos passar por momentos desafiadores. Esse momento atual que nós estamos passando, como cidade, estado, como nação, o mundo passa por um momento extremamente desafiador, um mundo extremamente corrompido, um mundo extremamente entregue a uma distância com o Criador. Um mundo onde o pecado jaz. Estamos vivendo como nos tempos de Noé. O povo está diante do Senhor, mas Deus, contemplando a criação naquele momento, naquele tempo, mandou águas para lavarem a face da terra. Posteriormente, o homem insistiu em se afastar de Deus novamente. A criação, mais uma vez, depois de ter ouvido e visto o dilúvio, ainda se afastou do Senhor novamente. E o Senhor Deus, como diz a palavra do Senhor em João 3,16, amou o mundo de tal maneira, uma maneira tanta, uma maneira que não existe palavras para definir. Ele amou o mundo de tal maneira que nos entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A entrega do Senhor Jesus moveu algo muito sério no mundo espiritual. Por causa da entrega do Senhor, eu e você hoje estamos aqui. Por causa da entrega do Senhor, nós podemos viver cura, salvação, libertação. O que me fez pensar que toda vez que nós entregamos algo que nos custa, que nos tem um preço, o reino dos céus se move ao nosso favor. E esse é o tema da ministração dessa manhã. As entregas que movem o reino dos céus. É sobre isso que nós vamos conversar. E passando pela palavra de Deus, nós vamos ver que as entregas mais poderosas são entregas de algo que nós geramos. Entregas de pais que tiveram que dar os seus filhos. Isso é uma coisa muito forte. Deus deu o seu Filho perfeito, o seu único Filho, o Cordeiro sem pecado. Essa entrega mexeu com o mundo espiritual, mexeu com as nossas vidas. Essa entrega nos trouxe de volta aos braços do Pai para sempre. E Deus, Ele encontra formas de provocar em nós entregas, em diversas situações. Nós vamos desfilar aqui por alguma delas. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 22. E nós vamos encontrar ali um homem que sonhou muito com um filho. Um homem que tinha uma mulher que já estava em idade avançada quando Deus fez a promessa. E nós podemos ler assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Verso 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que pedido difícil. Nós sabemos pela história de tudo que Abraão e Sara passaram para gerar Isaque. Nós sabemos do engano de Sara,
de oferecer a serva. Nós sabemos a dificuldade que ela teve com Agar, Israel, e nós colhemos a precipitação e a ansiedade dessa mulher. Os frutos estão aí até hoje. Mas não era Ismael que Deus queria de Abraão. Ele foi muito claro quando ele diz: é o teu filho legítimo, é o teu filho que você ama, é esse o filho que eu quero. E nós vemos a reação de Abraão. Vocês podem imaginar o tempo que Abraão sonhou com esse filho? Vocês podem imaginar o que Isaac representava para ele, Sara, na sua velhice? Olha a reação desse homem, em Gênesis 22, a partir do versículo 3. E nós vamos ler até o versículo 12. Abraão, então, diante do pedido do Senhor, se levantou pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Cortou a lenha para o holocausto, levantou-se, foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha o que ele afirma: havendo adorado, tornaremos. Abraão sabia em seu coração que ele ia voltar com Isaque. Abraão sabia no fundo que Deus faria algo, mas ele não deixaria o seu filho no alto daquele monte sobre a lenha. Ele teve uma fé sobrenatural e uma obediência impecável ao cumprir o que o Senhor havia determinado. Prossigamos com a leitura. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo nas mãos, e foram ambos juntos. Ele falou a Isaque, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão em momento nenhum questionou. Abraão em momento nenhum foi contraditório ou teve medo em seu coração. Sabe, esse é o tipo de entrega que nós praticamos porque Deus pede. Repita aí comigo no seu lugar: há entregas que nós praticamos porque Deus pede. Deus até então não tinha pedido filho a ninguém. Sabe, eu imagino que poderia se passar pela cabeça de Abraão um sentimento de injustiça. Poxa vida, Senhor, logo o meu filho. Pede o filho de outra pessoa, né? Pede o filho lá de Jacó, de João, faz qualquer outra coisa, mas o filho da minha velhice, o filho que eu sonhei há tanto tempo, o filho tão amado. Mas aquela sensação de ser injustiçado, sabe? Pede para todo mundo, já que vai pedir para mim também. Nada disso se passou pela cabeça dele. Por sua fé, por não questionar, Deus cumpriu em Isaque a promessa que fez em Abraão. Gênesis 16, versículo 18. E a promessa está aí. Gênesis 16, 18. Aleluias. Glórias a Deus. Consegue achar para mim, meu irmão? 16. Gênesis 16, 18. Só vai até 16?
Glória a Deus, aleluia. Deixa eu procurar aqui então na minha versão. Deve ter. Aleluias. Glória a Deus. Não é 16 não, varão, me perdoa. Me perdoa, varão, é 22. Me perdoa. Glórias a Deus. Por meio dela, ou seja, por meio da descendência. Vamos ler a partir do 17. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e quanto as areias na praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Glórias a Deus. Um segundo tipo de entrega é a entrega que acontece por discernimento. E nós vamos ver um pouco dessa entrega em Êxodo, no capítulo 2. E nós vamos ver a respeito da história do nascimento de Moisés. Êxodo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-se por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para lhe saber o que havia de lhe acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas ali passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Interessante dessa passagem é que, quando os pais de Moisés olham para ele, o acham formoso, o acham bonito. E aí eu me pergunto, qual pai que acha o filho feio? Vocês já viram o recém-nascido? Maior cara de joelho, todo enrugado, a orelha parecendo um repolim. Feio pra caramba. Mas alguma coisa aqueles pais viram de diferente naquela criança. E a resposta para isso, a melhor explicação para esse fato, nós vemos em Atos 7, no capítulo 20, durante o discurso de Estevão. E Estevão está pregando, está falando sobre a vida dos patriarcas. E em Atos 7, capítulo 20, ele fala: neste tempo nasceu Moisés, e ele era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Em outras versões diz que ele era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Os pais de Moisés, ao fitarem aquela criança, tiveram um insight, tiveram um discernimento. Há algo especial nesse menino. E Deus guarda todos aqueles em quem Ele tem propósito. Havia uma lei naquele tempo, porque Faraó se sentia ameaçado pelo crescimento do povo hebreu. E Faraó sabia que do ventre das mulheres hebreias podia surgir um grande exército e ameaçar o seu poder. Então ele lança uma lei: todos os meninos devem ser mortos. As parteiras foram constrangidas pelo Senhor a não matar os meninos. E elas não obedeceram à lei de Faraó. E a população dos hebreus continuou a crescer sobremaneira. Então,
por causa do temor das parteiras e do fato delas não obedecerem, Faraó lançou um novo decreto. Está lá em Êxodo 1, a partir do versículo 17. Êxodo 1, 17. As parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e seu povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. E ordenou o Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Jogar no rio naquele tempo era uma sentença de morte, não só pelo risco da criança morrer afogada, mas porque o rio Nilo que banhava o Egito era repleto de crocodilos ferozes. Então lançar no rio, a criança morreria afogada ou a criança seria comida por um crocodilo. Só que os pais de Moisés encontraram uma brecha na lei. Faraó mandou lançar a criança ao rio, mas não disse como. Então, o que eles fizeram? Vamos preparar um cesto. Vamos preencher o cesto com betume e fazer uma calafetação poderosa para que a água não invada. Vamos colocar o cesto perto de um lugar onde não tem correnteza. De preferência num horário perto da onde a filha de Faraó vai se banhar. E vamos colocar a irmã para vigiar. Eles não desobedeceram à lei. O menino foi lançado ao rio. Mas Deus cuidava daquele menino, porque os pais sabiam que aquele menino tinha propósito, ele era extraordinário, ele era formoso aos olhos do Senhor. Eu acho maravilhoso esse discernimento. E aí nós entendemos a entrega que nós damos por discernimento. Repita aí no seu lugar: existe uma entrega por discernimento. Toda entrega, todo aquele que Deus pede, todo aquele que você entrega, há um propósito de Deus naquilo. Há um propósito de Deus quando você confia algo que é muito precioso ao Senhor. Eu acredito que ao avistar aquela criança dentro daquele cestinho, muito mais do que o instinto maternal da filha de Faraó, algo sobrenatural tocou no coração daquela mulher para que ela cuidasse daquela criança. E ela pediu que Miriam fosse buscar uma serva, e agora a mãe, que não poderia sequer cuidar do seu filho, passou a receber para amamentá-lo. E olha que mistério, olha que coisa sobrenatural. Moisés foi levado, ainda grandinho, para ser criado no palácio do faraó, segundo todo o costume, segundo toda a tradição egípcia, e veio se tornar um grande estadista. Olha só o que Deus fez, usou o inimigo para financiar um grande libertador, porque nós sabemos que foi através da vida de Moisés que o povo saiu daquela terra. Não existe nenhum cenário na palavra onde haja pessoas praticando entrega, onde o desfecho seja ruim. A nossa entrega, no caso especificamente da entrega por discernimento, produz libertação. Amém? Terceira entrega que nós vamos falar nessa manhã, a entrega que Deus provoca. Então nós já vimos a entrega que Deus pede, a entrega que nós temos discernimento de dar ao Senhor, e a entrega que é provocada por Deus. 1 Samuel, no verso 1, a partir do versículo 1.
E diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Repitam comigo, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós conhecemos muito bem essa história, e conhecemos a história de Ana e de Penina, e do relacionamento entre elas. Naquele tempo era permitido pela lei, pela tradição, que um homem se casasse 2 vezes. E também pela lei, pela tradição, uma mulher, ela era considerada amaldiçoada, menosprezada, infortunada, se não pudesse gerar filhos. E para Ana, não bastasse essa grande humilhação, ela ser considerada uma mulher infortunada e sem valor, Penina ainda a provocava e a irritava continuamente. Porém, o problema de Ana não começou com ela. O problema de Ana começou com Deus. Nós repetimos aqui: o Senhor fechou a madre de Ana. Até que um dia, Ana não aguenta mais aquela situação, aquela humilhação, aquele bullying todo, aquela mulher irritando. E Penina, a palavra diz que tinha muitos filhos. Eu imagino a cada nascimento de um filho de Penina o sofrimento e o deboche da Penina em cima da Ana. Eu posso gerar, você não pode. Eu tenho filhos, você não tem. O Senhor me abençoa mais e não te abençoa. E embora Eucana tentasse acalmar a sua mulher, demonstrando o seu amor, ela sofria, e sofria muito com aquela situação, até que um dia, Ana não aguenta mais aquilo, e ela chega diante do Senhor, e desesperadamente ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou o filho de volta. Senhor, eu não quero nem a criança, eu só quero esfregar na cara dessa amaldiçoada que eu posso gerar, que eu posso ser mãe. Eu só quero calar a boca dessa mulher que me humilha. Eu não faço questão do filho, Senhor, eu te dou o filho. Por isso que nós dizemos que a entrega de Ana é uma entrega que Deus provoca, porque Deus, Ele usou o jeitinho especial dele para provocar em Ana algo que pudesse gerir um resultado. E o mesmo Deus que fechou a madre, abre a madre de Ana e permite
que ela gere filhos. Ele não pediu de uma forma direta, como fez com Abraão. Ela também não se prontificou a dar a criança, como fizeram os pais de Moisés. Deus usou um jeitinho especial para fazer a coisa acontecer, porque embora Deus não violente a nossa vontade, Ele sabe provocá-la. E a esterilidade de Ana foi o meio pelo qual o Senhor usou para tirar Ana da sua zona de conforto, para fazer com que o reino se movesse através de uma entrega sobrenatural. Todos nós sabemos o final dessa história. Ana engravidou e cumpriu a promessa de ofertar o seu filho Samuel. Sabe o que nós temos que aprender com essa renúncia de Ana? 1 Samuel 2, verso 1. 1 Samuel 2, verso 1. Aleluias. Glórias a Deus. Então orou Ana e disse: meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. A oferta de Ana tirou ela da humilhação, a oferta de Ana libertou do inimigo que a oportunava. 1 Samuel 2, 21, outro ponto que levou a oferta, a entrega de Ana. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aquela que antes era estéril foi mãe de mais 5 crianças, além de Samuel. A Bíblia nos diz no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel, coloca lá para a gente, 1 Samuel 3, versículo 1. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam 3:1, por favor, você botou 1:3, obrigada. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Olha que maravilha, a gente vê um filho servindo e crescendo diante da presença do Senhor. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, mas não havia visão manifesta. A Bíblia nos diz que o Senhor quase não se manifestava. A palavra era ensinada conforme a tradição mandava, mas havia pouca manifestação da presença de Deus. Porém, no versículo 20 e 21 de 1 Samuel 3, olha o que diz. À medida que Samuel está crescendo no templo, olha o que acontece. Eis 3, por favor, 1 Samuel 3, do 20 ao 21. 1 Samuel 3. Amém. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Olha que maravilha. À medida que Samuel crescia, a presença de Deus voltou a se manifestar naquele lugar. Em uma época em que quase não se percebia a manifestação da presença de Deus, a oferta de Ana trouxe a presença de Deus de volta, através da vida de Samuel, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em palavra do Senhor. O Senhor Deus nesta manhã está nos levando a entender que o reino, ele se move por entrega. Seja algo que Ele pede, seja algo que Ele discerna na sua mente, seja algo que Ele provoque. Toda renúncia, toda entrega gera galardão, gera libertação, gera restituição, gera manifestação da presença de Deus. E finalmente, não menos importante, aliás, a entrega mais importante, da qual nós vamos falar nesta manhã, Mateus 27, 50. Nós estamos aqui porque houve uma entrega. Mateus 27, versículo 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito.
a entrega de Jesus, a entrega que Ele fez por nós na cruz. Porque não foram os soldados que entregaram Jesus, não foi a palavra de Pilatos através de uma ordem que entregou Jesus. Ele se entregou por mim e por você. Ele renunciou à luta com a sua carne, preso naquela cruz, com o peso de todos os nossos pecados sobre Ele. A entrega de Jesus nos trouxe alívio para essa vida terrena. Isaías 53, e nós vamos ler do verso 4 ao 11. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, em espírito. Eu acho essa passagem poderosíssima. Isaías 53, e nós vamos ler a partir do versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. E Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem o contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra pelos viventes. Pela transgressão do meu povo Ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi a entrega de Jesus que trouxe de volta a nós o relacionamento com o Pai. Por causa dessa entrega, nós estamos aqui nessa manhã, com a liberdade de falar do Senhor, de buscar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar, e diante de tudo que nós conversamos, perguntasse do Espírito, perguntasse do Senhor: Senhor, o Senhor não me trouxe aqui para ouvir essa palavra por acaso. Certamente eu cheguei aqui movida pelos teus pés. Qual a entrega que o Senhor deseja de mim nesta manhã? O que o Senhor quer que eu queira, Senhor, nesta manhã? E difícil é esta palavra para mim, porque são tantas as minhas vontades, são tantos os desejos do meu coração. Ah, Senhor, eu tenho tantos sonhos, mas quantos deles não são propícios? Me desviarão do teu caminho, me levarão para um mundo de ilusão. Ah, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor tem provocado renúncia. Da mesma forma que o Senhor moveu ao Senhor Jesus no Getsêmani, Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que sobretudo seja feita a tua vontade. Aqui estou eu nesta manhã, querendo, ardendo em meu coração, fazer a tua vontade. Qual a entrega, Senhor, que o Senhor deseja de mim? É uma entrega que o Senhor está pedindo há muito tempo? É uma entrega espontânea que o Senhor já discerniu no meu coração? É uma entrega provocada, Senhor, porque como Ana eu tenho sofrido tantas humilhações, Senhor.
Eu não aguento mais esse sofrimento. Eu preciso que algo seja feito no reino de Deus para me tirar dessa vida. O que queres que eu te entregue? Um vício, uma vida de pecado, um orgulho, uma raiz de iniquidade, algo que está sendo gerado dentro de mim, mas que não vai me levar a um lugar bom, ao lugar da tua presença. Oh Deus, traz discernimento aos nossos corações. Oh Espírito Santo de Deus que habita dentro de todos nós, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa mover dentro do coração de cada pessoa, dentro da mente, dentro da alma, que o Senhor possa trazer do fundo do entendimento o que elas precisam te entregar nesta manhã, para que a tua promessa se cumpra, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja salvação, para que volte a haver a manifestação da tua poderosa presença em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico ao Senhor. Se você fez essa oração junto comigo nesta manhã, eu glorifico ao Senhor. Se o Espírito Santo já moveu dentro de você esse discernimento, porque da palavra, da boca de Gisele, nada pode provocar em você. Mas se algo está sendo mexido, se você está se sentindo provocado nas suas emoções, Deus seja louvado pela grande obra que está começando neste momento na sua vida, e que você possa receber o galardão pela sua entrega. Amém? Glória a Deus.